O armamento da população continua gerando polêmica. Nos últimos 4 anos, mais de 600 mil pessoas receberam autorização para ter armas. Isso representa cerca de 800 cadastros feitos por dia. Isso também contribuiu um aumento de 592% no número de CACs. Mas essa realidade pode mudar com o novo decreto do governo federal. O presidente Lula assinou, no dia 21 deste mês, o novo decreto de armas elaborado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. O novo decreto estabelece uma redução significativa nas permissões de uso e compra de armas para CACs, caçadores, atiradores e colecionadores, entre outras medidas, antes flexibilizadas no governo Bolsonaro. De acordo com o Ministério da Justiça, o objetivo é eliminar o uso irresponsável de armas no Brasil. O John é atirador em União dos Palmares e para ele já é possível sentir os impactos do novo decreto de armas. No caso, esse decreto, ele veio de uma forma a perseguir os clubes de tiro, né? Ele veio, a gente está chamando de decreto da vingança, porque ele dispensa qualquer base técnica sobre o assunto, ele dispensa dados em simplesmente achismos e a vontade que o presidente e o então ministro têm de fechar, de acabar com o tiro esportivo no Brasil. Porque aquela questão do decreto que fala sobre instituições de ensino num raio de 1 quilômetro do clube de tiro, ela não tem base técnica alguma, ela não tem nenhuma comprovação de estatística que o clube influencia de forma negativa, pelo contrário. Se você fizer um levantamento aí nas forças de segurança pública, nas regiões onde se tem clubes de tiro, principalmente até 2022, se tem menos a probabilidade de haver algum assalto, de haver alguma tentativa de homicídio, algo do tipo com arma de fogo, tendo em vista que a circulação de pessoas armadas, na época que se tinha o porte de trânsito, era muito maior nas regiões do clube. Então, assim, o decreto, quando a gente pegou e viu, a gente percebe claramente que é simplesmente uma perseguição aos clubes de tiro. Então, como ele próprio falou, né, o presidente, pedi para o meu ministro que fechasse quase todos os clubes de tiro. E então a gente não vê o mesmo esforço para tentar diminuir a criminalidade, para tentar diminuir a quantidade de armamentos lá nas favelas, nos morros. E o homem de bem, o cidadão de bem que está ali, cumprindo todos os seus requisitos, que está praticando um esporte, que está aprendendo a se defender, né, que inclusive o presidente não sabe para que um cidadão quer uma pistola 9mm. Ele não tem nem noção do poder de capacidade de uma 9mm, que é ínfimo, é um calibre dos mais fracos, tem calibres muito melhores, inclusive para defesa muito mais fortes. E ele perguntou, não sabe para que o cidadão quer uma 9mm. O cidadão quer 9mm para competir, para treinar, como terapia, porque a gente sabe que o tiro ele libera a serotonina, o tiro ele ajuda muitas pessoas, inclusive tem tratamentos de pós-guerra de americanos que vão para estandes de tiro porque a sensação de atirar é muito boa, é muito gostosa. Então, eles simplesmente falam do tema pelo que eles acham, não pelo que eles conhecem. E como tem sido a reação das pessoas que vêm aqui todos os dias? Os CACs em geral, né, o atirador desportivo, ele está indignado porque não se tem, ele disse que ia fazer um grupo de trabalho, ia ouvir vários setores, né, e ia fazer um decreto que fosse ali controlador, né, que controlasse a quantidade de armas, porque segundo eles o governo anterior fez um libera geral, mas que ia ser ponderado, só que não foi o que a gente viu. Eles pesaram muito a mão e na forma que está esse decreto, inclusive eles jogam até os próprios vigilantes patrimoniais na ilegalidade, tendo em vista que o calibre, a energia de calibre que é considerado restrito, abarca o calibre 38 SPL, que é o calibre natural, padrão do uso da segurança privada. Então, assim, você vê que é um desconhecimento enorme a respeito do tema e simplesmente um preconceito e uma vontade de perseguir, que está prejudicando clubes, lojas, atiradores, empregos direto e indireto, que a gente tem as fábricas de projéteis, as fábricas de produtos bélicos, que é de coldres. Então, ele está prejudicando um setor que gera 6% do PIB do Brasil, simplesmente por revanchismo que eles colocaram na cabeça que o CAC alimenta a bandidagem, quando na verdade tivemos o recadastramento e 99% dos CACs recadastrados, ou seja, se tiver ilegal é apenas 1% que pode ter desviado essa arma para a bandidagem, mas 99% encontra-se com as suas armas, foi lá na Polícia Federal e fez o seu recadastramento. Então, assim, o CAC fica indignado porque não há motivo
plausível para essa perseguição, a não ser, claro, lógico, a raiva política, né? O Lula não desceu ainda do palanque, ele não é o presidente de todos ainda, e a raiva e a vontade de desfazer o que o Bolsonaro fez, e até o que os outros governos passados fizeram. Por quê? Há muita coisa, a guia de tráfego, o nosso porto de trânsito, ele não foi o Bolsonaro que deu, o Bolsonaro apenas regulamentou, mas ele vem desde o governo Temer. Foi criado, inclusive, pelo Exército como uma forma de proteção do acervo. Mas na fala do ministro, na fala do presidente, quem criou o porto de trânsito, quem deu o porto de trânsito foi o Bolsonaro. E, infelizmente, não foi. E eles estão sempre equivocados, sempre jogando a culpa no governo anterior para fazer os atos, vamos dizer assim, desvairados deles, que não tem qualquer base técnica. Nas ruas, há diferentes reações em relação ao assunto. Sim, eu já fui vítima de assalto. Um marginal colocou um revólver na minha cabeça. Vamos se dizer assim, se eu tivesse armado, que ele não me revistou aqui, ele só botou a arma na minha cabeça, provavelmente deveria o quê? Eu reagi quando ele desse as costas, mas agora está tendo esse novo decreto aí, que o cidadão de bem não pode andar armado, eu sou contra. O cidadão de bem tem a possibilidade de certeza andar com a arma. Por quê? Não é para mostrar para a população que ele pode ter um direito de andar armado, não, para tentar se defender. José, você concorda com as novas medidas do presidente Lula em relação ao armamento no Brasil? Concordo, porque o cidadão tem que ter, não pode ter arma em casa também, né? Tem que ter as autoridades, né, para ter arma, não é isso? Pronto, é isso que eu acho. Eu acho bom, eu sou contra a arma em casa com pessoas que não têm noção do que é uma arma, né? Eu acho maravilhoso. Por mim nunca deveria nem ter acontecido. Por que você acredita que a população não deve estar armada? Porque às vezes as pessoas não estão nem pensando em fazer o mal a alguém, né? Aí, pelo fato de ter uma arma em casa, por qualquer besteira, qualquer motivos banais, já pensa em fazer como é que diz, já sai disparando, não tem um diálogo, não tem uma conversa, né? Já só pensa em atirar, né? Hoje é disso que a gente vê, né? Na televisão, a gente vê vizinhos sem nem ter noção das coisas, já mata outro, e eu acho que isso é por conta de ter uma arma dentro de casa, né? Se ele não tivesse uma arma dentro de casa, talvez ele fosse mais flexível, né? Tivesse um assunto para conversar, para dialogar, não ia direto na arma, né? Aí eu acho que a arma em casa é sem futuro, entendeu? E como o presidente Lula só pensa na população, que eu gosto do governo dele, eu gosto da pessoa dele, eu acho que ele está 100% correto em fazer isso, né? Desmanchar esse plano que o Bolsonaro fez, né? Dezenas de parlamentares, incluindo o senador Flávio Bolsonaro, apresentaram projetos que visam interromper os efeitos do novo decreto sobre armas editado pelo presidente Lula. O tema segue em discussão na cúpula do Congresso Nacional.